Olá, concursando do Brasil inteiro, professor Douglas Vizinheski, diretamente aqui dos estúdios do Focus Concursos para você, meu amigo, minha amiga, que gosta de estudar a língua portuguesa e veio hoje até esse nosso encontro, esse nosso Papirando 2.0 para saber tudo sobre os pronomes. É isso aí, é isso aí. Então olha só, convido vocês já de início a seguirem, a conhecerem as redes sociais do Focus Concursos. Quem quer ser aprovado em concurso público tem que conhecer essas redes sociais e fazer bom uso de todo o conteúdo que elas disponibilizam no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, beleza? Você vai encontrar conteúdo, podcasts, vídeos, textos, dicas, motivação, tudo para que você consiga realmente fortalecer e chegar até a sua aprovação. O professor Douglas também está no Instagram. Você pode seguir-me no PF Douglas W. Estou aguardando todos vocês lá, com muito conteúdo exclusivo também. E, é claro, também no Facebook, a página do professor Douglas Senta a Pua. Concursando, certo? Para quem já pensa em correção de redações e dicas de língua portuguesa e também para as discursivas. Senta a Pua concursando, legal? Ok, estou aguardando vocês lá, beleza, pessoal? Bora lá, bora lá? Então hoje nós vamos falar sobre pronomes. Então, para vocês que assistem às nossas aulas, sabem que existem dois grandes universos na gramática, o universo verbal e o universo nominal. Tudo que diz respeito ao verbo e tudo que diz respeito ao nome. O nome é o substantivo, como nós já estudamos, né? Então o pronome, olha só como a palavra já se revela, né? Ó, se o nome é o substantivo, o pronome é aquilo que substitui o substantivo. O pronome é uma palavra que existe basicamente para evitar o uso repetitivo e redundante de substantivos na sua redação, no seu texto, na língua portuguesa como um todo, beleza? Então o pronome é uma palavra que substitui o substantivo, é uma palavra que substitui o nome, é uma palavra que é usada para evitar a repetição do nome. Então quer dizer que o pronome normalmente possui um referente, certo? Normalmente ele está ali substituindo algum nome e muitos concursos públicos fazem perguntas envolvendo pronomes exatamente sobre qual é a palavra, qual é o termo a que esse pronome se refere. Beleza? Então vamos conhecer um pouco mais sobre os pronomes, vamos dar uma revisada e, lógico, durante essa revisão dos pronomes, nós vamos ver algumas peculiaridades, algumas nuances, né, para o seu uso correto e gramatical, beleza? É, isso aí. Então olha só, por exemplo, né, se eu falo que Maria foi à festa do clube, né? E eu troco ela era a mais animada. Este pronome ela evita que você repita, né, o substantivo Maria, certo, pessoal? Existem dois tipos de pronomes na língua portuguesa, né? O pronome substantivo, que substitui o substantivo, que cumpre o papel de sujeito aqui, ó. Ela era a mais animada, ou seja, cumpre um papel típico de substantivo, né? E ela pode ser, né, um pronome adjetivo quando ele acompanha o substantivo, que nem a minha bicicleta. Veja que ele está acompanhando como se fosse uma qualidade, como se fosse um adjetivo. Nesse caso aqui, ele é um adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal, e aqui tem função de sujeito, ou seja, quando ele tem função de sujeito, ele tem função típica de substantivo. Por isso, ele é um pronome substantivo. Quando ele tem função de adjunto adnominal, ele tem função típica de adjetivo. Por isso que ele é um pronome adjetivo, certo? Legal. Que mais? Bom, existem 6 tipos de pronomes, né? Falarei sobre alguns deles hoje. É apenas uma aula aqui, certo? Do YouTube, uma aula demonstrativa para vocês. Não haverá tempo. Ixi, são várias e várias aulas para nós explorarmos todos os pronomes e todas as suas características, mas eu quero aqui dar algumas dicas aí essenciais. Mas, para você saber, existe o pronome pessoal, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais. Existem 3 pessoas do discurso na língua portuguesa. A pessoa que transmite a mensagem, a pessoa que recebe a mensagem e a pessoa que é o assunto da mensagem. Algo como eu, tu, ele. Ou no plural, nós, vós, eles.
Beleza? Emissor, receptor, referente. Emissor, receptor, referente. Essas são as três pessoas do discurso. Os pronomes pessoais, como o próprio nome indica, servem para apresentar as pessoas do discurso dentro do texto. Beleza? Certo, pessoal? Legal. Isso é fácil, isso é tranquilo. Existem os pronomes pessoais do caso reto, né? Vale a pena lembrar, tá ok? Está aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Legal? Então, pronome pessoal do caso reto, que tem função típica de sujeito da oração. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, eles nasceram para servir como sujeito de uma oração. Mas existem os oblíquos, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo podem ser átonos ou tônicos. Quando eles forem átonos, certo? Eles virão ligados, né? Anote aí, ligados a um verbo, certo? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, certo? Quando eu falo dos pronomes pessoais do caso rápido, por exemplo, assim, ó, do caso oblíquo, átono, por exemplo, se eu falo assim, ó, ela me ama. Ela me ama, perceba? Então, nós temos aqui, pessoal, né, o ama, que é um verbo, certo? E o me, que é um pronome que se refere à primeira pessoa. Por isso que ele é um pronome pessoal. Ele se refere ao emissor da mensagem. Quando alguém fala ela me ama, nós estamos falando que ela ama o emissor da mensagem, certo, pessoal? Vem conectado ao verbo, certo? Se eu colocar aqui, ó, amo-te, por exemplo, né, amo-te, certo? Perceba que aqui estamos dizendo que eu amo a pessoa a quem me dirijo, amo-te, certo? Amo a segunda pessoa, o receptor da mensagem, beleza? Perceba que o oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, ele virá sempre conectado a um verbo. Ele pode vir antes do verbo, é o que nós chamamos de próclise, sem hífen. Ele pode vir depois do verbo, que é a ênclise com hífen, e às vezes no meio do verbo, como entregar-te-ei, né? Que é o que nós chamamos de mesóclise, com hífen também. Beleza? Então, o pronome oblíquo, ele não pode... Átono, o átono, me, te, se, nos, vos, ele não pode ter nenhuma palavra entre ele e o verbo. Agora, se eu falar assim, ó, ela gosta de mim. Ela gosta de mim, percebeu? Então aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o pronome. Como nós temos uma preposição entre o verbo e o pronome, certo? Olha a preposição de, certo? Lembrando-se de que as preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ou seja, se houver uma dessas palavras, uma dessas preposições entre o verbo e o pronome, ele não poderá ser o oblíquo átono, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes. Terá que ser um pronome do caso oblíquo tônico, como mim, ti, si, consigo, beleza? Então, os tônicos são mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas, beleza? Né? E também tem o consigo, contigo, conosco e o convosco, beleza, pessoal? São oblíquos tônicos. Eles virão normalmente após preposição, certo? Então esses aqui têm a característica de virem após preposição. Por exemplo, ela olhou para mim, eu olhei para ti, eu olhei para ele, usando a preposição para, né? Eu olhei para ela, ela entregou para si o presente, para ela mesma, né? Ela olhou para nós, eu olhei para vós, nós olhamos para eles, nós olhamos para elas, certo? E esses aqui sempre virão juntinho do verbo, certo? Seja antes ou depois, sempre conectadinho ao verbo. Legal? Beleza, pessoal? Atenção, hein? Os pronomes pessoais oblíquos tônicos sempre usados com preposição. Então, a mãe ansiosa esperava por mim. Estaria errado usar do caso reto, esperava por eu. Ela esperava por eu. Tá errado, né? Entre mim e ti há uma distância enorme. Lembra que o entre é uma preposição? Ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Portanto, entre é uma preposição. Entre mim e ti há uma distância enorme. Não pode falar entre eu e ti e nem entre mim e tu. Os dois pronomes que vêm depois da preposição entre devem ser oblíquos tônicos.
Comprei um presente para ela, certo? Após preposição, vai usar sempre esta tabelinha que está aqui. Legal? Que mais? Certo? Bom, pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento, aqueles pronomes que nós usamos em situações mais formais, como por exemplo, né, num texto oficial, numa situação formal. Legal? Os pronomes de tratamento são chamados de a terceira pessoa indireta. Aliás, desculpa, a segunda pessoa indireta, certo? Por que segunda pessoa indireta? Porque eu uso um pronome de tratamento para me dirigir à segunda pessoa, mas eu conjugo os verbos, eu faço a concordância como se fosse terceira pessoa. Por isso que nós chamamos de segunda pessoa indireta. É muito fácil. Observe aqui, ó. Quando eu falo assim, ó, em primeiro lugar, vamos entender aqui a conjugação rápida de um verbo. Olha só, vamos pegar o verbo chegar. Eu cheguei, certo? Tu chegaste, ele chegou. Ok, quando eu falo eu cheguei, né, obviamente estou me referindo à primeira pessoa. Eu, o emissor, chegou. Quando eu falo tu chegaste, estou me referindo à segunda pessoa. O receptor cheguei, né, que é tu chegaste. Ele chegou, estou me referindo à terceira pessoa, né, o referente chegou. Legal? Então, se eu estou me referindo à segunda pessoa, igual, eu falo tu, certo? Segunda pessoa, do singular. Então, tu chegaste cedo. E eu estou falando contigo. Para que eu possa falar isso, eu tenho que estar me dirigindo a você, né? Então, tu chegaste cedo. Tu, a pessoa a quem me dirijo. Agora, imagine que eu estou diante, né, do presidente da República, certo? E eu vou usar, portanto, um pronome de tratamento e eu falo Vossa Excelência, né? Vossa Excelência, né? Chegou, né? Vossa Excelência chegou cedo. Certo, pessoal? Nesse caso aqui, ó, Vossa Excelência chegou, olha que interessante, e tu chegaste. Veja que, quando eu falo tu chegaste, eu estou conversando contigo, tu chegaste, certo? Quando eu chego ao presidente e eu falo Vossa Excelência chegou cedo, eu estou falando para ele, estou falando diretamente contigo, presidente. Vossa Excelência chegou cedo. Estou falando para ele. Vossa Excelência chegou cedo. Parabéns. Entendeu? Então quer dizer o seguinte. Nesse caso, meus queridos e minhas queridas, entendam que o verbo, ele concorda como se fosse terceira pessoa. Ó, eu cheguei, primeira pessoa. Tu chegaste, segunda pessoa. E ele chegou, terceira pessoa. Quando eu falo Vossa Excelência chegou, eu concordei com a terceira pessoa, mas eu estou me dirigindo ao cara, eu estou falando com o presidente. Portanto, fica igual a um tu, só que o verbo conjuga como ele. Por isso que nós falamos que o pronome de tratamento, todos os pronomes de tratamento, são a segunda pessoa, ó, uma segunda pessoa indireta, beleza? Uma segunda pessoa indireta, porque eu não falo assim, Vossa Excelência chegaste. Eu falo, Vossa Excelência chegou. É como se eu, né, pode ser para o Papa, Vossa Santidade chegou, para uma autoridade eclesiástica, Vossa Eminência chegou, para o reitor da universidade, Vossa Magnificência chegou, e assim por diante, né? Então, pessoal, o pronome de tratamento é uma forma de você se dirigir indiretamente a uma pessoa. Imagina na época dos reis e rainhas, Vossa Alteza, Vossa Majestade, né? Em que o súdito tinha que ser humilde, né? E subserviente diante daquela pessoa. Então, quer dizer que o rei é tão importante que eu não sou digno, né? Lembra que o rei usava uma coroa, ele foi escolhido por Deus, né? Então, eu não sou digno de me dirigir diretamente à pessoa do rei, então eu me dirijo à majestade dele. Eu não posso falar com ele, eu falo com a majestade dele. Então eu chego até o rei e falo assim, Vossa Majestade está radiante nesta roupa de hoje. Mas o rei estava nu. Tudo bem. Vossa Majestade está radiante na sua roupa de hoje, certo? Vossa Majestade, por quê? O rei sabe que eu estou falando com ele, mas ele sabe que aqui na altura da minha insignificância diante dele, ele sabe que eu não sou digno de dirigir a palavra diretamente a ele, por isso eu falo Vossa Majestade, eu estou conversando com a majestade dele. Né? Vossa Majestade poderia vir porque o almoço está servido, né? Então eu estou pedindo que a majestade do rei
avise ele que está pronto o almoço, porque eu não posso falar com ele, falo com a majestade. Se fosse um príncipe, eu não posso falar com o príncipe, eu falo com a alteza dele. Se for um reitor de uma universidade, eu não posso me dirigir ao reitor, eu me dirijo à magnificência dele, certo? Se for um juiz de direito, né, eu não me dirijo a ele, eu me dirijo aos méritos e à meritíssima dele. Se for o prefeito da minha cidade, eu sou indigno de dirigir a palavra ao prefeito da minha cidade. Então eu tenho que falar com a excelência dele. A um professor, por exemplo, eu não sou digno de me dirigir a um professor. Eu tenho que falar com a senhoria dele. Você entendeu? Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês me chamassem, no mínimo, de Vossa Senhoria. Legal, né? Eu mostro isso com um pouco de piada, um pouco de ironia, para mostrar como isso é ultrapassado, os pronomes de tratamento. Mas a gramática ainda, né, obviamente, os tem registrados e você encontra amplamente na literatura mais antiga. Mas, até num decreto, né, que o presidente Bolsonaro anunciou, né, oficializou em 2019, ele atestou para a redação oficial que só se use senhor e senhora. Todos os pronomes de tratamento foram abolidos da redação oficial, certo? E todo mundo, não importa se é doutor, se não é doutor, se não é o quê, se é o quê, se é excelente, se não é excelente, etc. e tal, somente se deve utilizar senhor ministro, senhora deputada, e assim por diante. Deve usar apenas o senhor e o senhora e o cargo da pessoa. O senhor e senhora e o cargo oficial da pessoa em toda a documentação oficial do Brasil por decreto. Beleza, pessoal? Legal? Regra é regra. Simplificou a gramática. Ok. Tá ok. Tá ok. Né? Então, beleza. Vamos adiante. Que mais? Tá. Então, olha só. Uma listinha aqui de pronomes de tratamento. Sempre vale a pena darmos uma lembrada. Também existem as formas de abreviação, certo? Lembrando que tudo isso tende a cair em desuso aí nos próximos anos, né? Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade Imperial, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Professor Douglas, Vossa Onipotência, Deus. Né? Então, quando você for se dirigir a Deus, né? O Pai Onipotente, né? E você vai falar para ele que, né, Vossa Onipotência poderia, né, lançar suas bênçãos sobre nós. Beleza? Obrigado. Então, olha só. Tá ok? Você pode usar também senhor e senhora, você e vocês, que também são pronomes de tratamento. Beleza? Beleza? Ok. E o que mais? Qual que é a diferença entre fazer o pronome de tratamento com vossa e fazer o pronome de tratamento com sua? É diferente, galera. Preste atenção aí, meu aluno, minha aluna. Existem, como eu falei para vocês, 3 pessoas gramaticais, não é mesmo? Existem o emissor, o receptor e o referente. Tá, entenda isso. É uma mecânica. É uma mecânica gramatical. Existe o emissor, eu, o receptor, tu, e o referente, ele ou ela. Certo. Então, quer dizer, que na gramática e na conversa, né, na conversação, no diálogo, eu tenho sempre, né, uma pessoa que passa a mensagem, uma pessoa que recebe a mensagem e um assunto da mensagem. Ok, uma coisa sobre a qual a mensagem se refere, beleza? Então, olha só, se o emissor estiver conversando com a pessoa importante, certo? Você usa vossa, beleza? Quando você está se dirigindo para o presidente, você fala vossa excelência. Você está se dirigindo para o professor Douglas, você fala Vossa Senhoria. Você está se dirigindo para o rei, Vossa Majestade, e assim por diante. Beleza? Agora, quando você está falando com alguma pessoa a respeito dessa pessoa importante, aí você usa o pronome de tratamento com sua. Então eu estou conversando com meu irmão, que é uma pessoa comum, certo? Né? E aí, tu estás bem, brother? Você viu o pronunciamento, o decreto de Sua Excelência? Né? Sua Excelência quer dizer, não estou chamando ele de excelência, eu estou me referindo a uma terceira pessoa, no caso o presidente. Certo? Né? Você viu a roupa de Sua Majestade? Então estou perguntando para ele se ele viu a forma como o rei, a terceira pessoa, estava vestida. Beleza? Isso vale para todos os pronomes de tratamento. Você troca vossa por sua quando você fala da pessoa. Se eu me dirijo ao Papa, eu falo Vossa Santidade, né? E tudo mais. Quando eu falo do Papa, eu falo Sua Santidade. Sua Santidade esteve em visita ao Uruguai recentemente. Beleza? Legal. Né? O Papa saiu do Uruguai falando assim, ó, paz e amor, bicho. Né? Então, olha só, que mais?
Legal. A concordância dos pronomes, né, de tratamento. Os outros pronomes que aparecem aqui, ó, eles devem sempre ser de terceira pessoa, né? O verbo deve concordar como se fosse terceira pessoa. Os concursos costumam colocar isso aqui como se fosse vós. Basta que Vossa Excelência cumprais, né? Cumprais a terça parte de vossas promessas, né? Para que seus eleitores vos fiquem reconhecidos, ok? Então, tá tudo errado essas que eu escrevi. Não pode concordar como se fosse vós. Não importa o pronome de tratamento que tem aqui, ó, Vossa Excelência, eu vou te dar um macete. Você troca por você, sabe por quê? Porque você é um pronome de tratamento que nós temos de uso muito diário, né? Somos muito acostumados com o pronome de tratamento você, certo? Então, utilize o você e tudo estará resolvido, beleza? Então, olha só, basta que você cumpra a terça parte das suas promessas para que seus eleitores, você lhe fiquem reconhecidos, beleza? Então é muito fácil, concordância de pronome de tratamento, troca por você e faz a concordância. Do jeito que seria a concordância com você, será com qualquer outro pronome de tratamento. Atenção para esse outro detalhe fundamental. Uniformidade de tratamento. Uniformidade de tratamento. Uniformidade de tratamento. Muita gente se esquece disso, inclusive perde pontos nas redações, né? Por causa da falta, né, de uniformidade de tratamento, por causa das falhas no aspecto da uniformidade de tratamento de seus textos. É muito simples. A segunda pessoa é o tu. A terceira pessoa seria o pronome de tratamento, por exemplo, você. No dia a dia, né, isso também é uma questão meio que regional, depende de onde você mora no Brasil, as pessoas usam você e tu, certo? Se você quisesse seguir a gramática, normalmente eu uso tu para as pessoas íntimas, certo? Pode ser, por exemplo, meus irmãos em casa, para os meus filhos, certo? Tu, né? O tu também, ele representa muita intimidade, é a forma mais, né, direta de você se dirigir a uma pessoa, tá? Agora, quando você quiser demonstrar um mínimo grau de respeito pela pessoa, aí você não usa o tu, né? Você usa você, certo? Então, por exemplo, entre dois colegas de sala, que não são muito amigos, mas estudam juntos, você, certo? Já não usa o tu, não importa a região, se você quiser ser gramatical, beleza? Do filho para o pai, no mínimo você, ou senhor, senhora, certo? O filho não pode chamar pai de tu, né? Meu filho chegou pequenininho, chega aí e fala, pai, tu vai me levar no shopping? Ele fala, em primeiro lugar, usa tu para tuas negras. Né? E daí, então, para o moleque aprender, né, a respeitar desde pequeno, isso é importante lá em casa. Então é o seguinte, né? Tu, né, denota muita intimidade. Tá? Então, mesmo um professor se dirigindo aos alunos, por exemplo, para ter um mínimo de respeito, o aluno vai chamar o professor de senhor, né? E o professor vai chamar o aluno no mínimo de você. Jamais vai chamar de tu, porque aí já gera uma intimidade, né, indesejada na relação professor-aluno. Beleza, pessoal? Então não chama de tu, chama de você, certo? Ou ainda de senhor, senhora, como queira. Beleza, pessoal? Então, tudo bem. Temos o tu e temos o você. Como no Brasil não existe muito essa hierarquia, né, de nomes e de respeitos, etc. e tal, todo mundo chama todo mundo do jeito que gosta, então você tem que cuidar nos textos que serão avaliados, porque no texto avaliado tem que ter uma uniformidade. Se você usou tu, todos os outros pronomes que aparecerem no texto tem que concordar com a segunda pessoa. Tu, teu, tuas, né, te, né. Agora, quando você usa você, todos os outros pronomes e verbos vão concordar com a terceira pessoa. Você, seu, sua, lhe, o, a. Certo? Entendeu? Então, o que acontece é as pessoas usarem o tu e concordarem com você. Ou o contrário, usam você e concordam com o tu. Tá? Fique muito atento. Veja um exemplo. Quando eu estou usando você. Quando você vier, eu te abençoarei. Está errado. Te abraçarei. Está errado porque o te não concorda com você. Né? E enrolar-me nos teus cabelos, o cara sendo poético, né? Então não posso falar teus se eu usei você, certo? Quando você vier, eu a abraçarei e enrolar-me nos seus cabelos. Ou ainda, usa o tu. Quando tu, ó, o verbo mudou. Quando tu vieres, eu te abraçarei e enrolar-me nos teus cabelos. Legal? Então se eu usei tu, concorda tudo com o tu. Se eu usei você,
concorda tudo com o você. É isso que nós chamamos de uniformidade de tratamento. Quando você mistura o tu e o você fere a uniformidade de tratamento, então não pode falar que está usando português na norma culta. Beleza? Que mais? Letra maiúscula, né? Pronomes de tratamento são escritos com letra maiúscula, né? Apenas o você que pode ser escrito com letra maiúscula ou minúscula, você escolhe. Vamos falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos. Pronomes possessivos, obviamente, são aqueles que indicam posse. Meu, teu, seu, sua, minha, nosso, nossa, vosso, vossa, né? Então, olha só. O pronome possessivo, ele tem algo bem peculiar, né? Ele concorda tanto com o possuidor quanto com a coisa possuída, né? Então veja, por exemplo, isso aqui é o meu cabelo. Perceba que meu, além de concordar com a primeira pessoa, meu, não é teu, seu, nosso, é o meu cabelo. Além de concordar com a primeira pessoa, ele concorda no masculino com cabelo, meu cabelo. Se fosse caneta, minha caneta, viu? Então ele concorda com a primeira pessoa e concorda com a caneta, porque é feminina. Ou se fosse plural, meus cabelos, minhas canetas, e assim por diante. Então, ele concorda para os dois lados, fica esperto, né? Legal? Ó, eles dão uma ideia de posse também, é óbvio, né? Meu carro estragou, é óbvio que o carro pertence ao emissor. Se eu falo teu carro estragou, é óbvio que o carro pertence ao receptor. Se eu falo seu carro estragou, é óbvio que o carro pertence à terceira pessoa, que pode ser o referente, né? Você lembra do João? Seu carro estragou, o carro do João, né? Ou pode se referir à segunda pessoa indireta, através do pronome de tratamento você, né? Você soube? Seu carro estragou, né? E assim por diante. Legal? Que mais? Né? Bom, os pronomes possessivos aqui listados, esse aqui não tem segredo, né? Quem é que erra o uso do pronome possessivo? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas também no plural. Legal? Pronomes possessivos. Legal? Então, olha só. Às vezes, e isso eu já vi ser cobrado tanto em vestibular quanto em concurso público, o pronome possessivo, ele é utilizado para indicar afetividade. Afetividade. O que a gente coloca para indicar afetividade? Um coraçãozinho bem fofinho, certo? Afetividade. Quando eu falo, meu caro aluno, né? Meu caro aluno, não é que você me pertence no sentido de posse, né? Beleza? Né? Então, porque se você me pertence no sentido de posse, eu vou mandar você cortar grama lá em casa, lavar a roupa, né? Então, ninguém pertence a ninguém é escravo de ninguém, pelo amor de Deus. Então, é uma forma carinhosa, educada, até de falar, né? Afetiva. Meu caro aluno, vamos estudar? Uma forma de você cativar a pessoa para, claro, poder ensinar melhor para ela. Agora, né? A pessoa, uma senhora lá, conversando contigo, lá, você fala, minha senhora, por gentileza, tá? Minha senhora. Esse minha, é claro que essa senhora não pertence a você, mas é um minha afetivo. Então, tenha muito cuidado, né? Ai, meu fofinho, ó, meu fofinho, é afetivo, certo? Então, tenha muito cuidado quando eles colocarem automaticamente numa prova que o pronome possessivo, na linha 8, dá uma ideia de posse. Daí você já memorizou, né? Aquele aluno decoreba, o cara da memorização que erra 90% das questões, né? Ele chega lá e falou, tá, meu é posse, é possessivo, então indica posse. Ponto, marquei a letra A. E se ferrou, porque a correta é a letra B, indica afetividade. Certo, pessoal? Né? Já falei que concurso é para os espertos. Ó, minha senhora, como tem passado? Estou orgulhosa com suas conquistas. Beleza? Uma outra coisa importante é esta observação que está aqui. O pronome possessivo, ele pode vir acompanhado de artigo ou não. Quando eu falo artigo, é o, a, os, as. Então eu posso falar o meu, a minha, os meus, as minhas. Ou o teu, a tua, os teus, as tuas. O seu, a sua, os seus, as suas. Certo? O nosso, a nossa, os nossos, as nossas, o vosso, a vossa, os vossos, as vossas, certo? E o seu, a sua, os seus, as suas no plural também. Beleza? Você pode colocar com artigo ou sem artigo, o, a, os, as. Então eu posso falar, minha casa é azul, e eu posso falar, a minha casa é azul. Eu posso falar, eu gosto de meu filho, e posso falar, eu gosto do meu filho. Entendeu? O artigo o, ele é opcional, ele é facultativo. Certo? Por isso, exatamente por isso, que em qualquer situação
o artigo antes do pronome possessivo é facultativo, exatamente devido a este, né, a este critério, é que é facultativo também crasear o a antes de pronome possessivo feminino. Como também é facultativo colocar ao antes de pronome possessivo masculino. Então, por exemplo, certo? Né, eu posso colocar aqui um a craseado, né, você se refere, né? Ó, então o verbo que exige é a preposição a, né? Você se refere, né, à minha casa, né? Por exemplo, você se refere à minha casa? É uma casa feia. Você se refere à minha casa, certo? Então, olha só. Aqui, ó, eu posso colocar apenas a preposição que é exigida pelo verbo referir-se, né? Então, você se refere à minha casa, está correto, sem crase. Como eu posso... Lembra que pronome possessivo, ele é facultativo, falar minha casa é azul e falar a minha casa é azul? Digamos que eu optei por colocar o artigo. Então, você se refere a minha casa, sempre é facultativo colocar artigo antes de pronome possessivo, certo? Nesse caso, se ficar nesse caso específico da preposição a, eu colocaria uma crase. Por isso que se diz por aí, de uma forma simplificada, até meio errônea, que é facultativo crasear antes de pronome possessivo feminino. Isso é uma simplificação, é mais... na verdade, isso é uma limitação da regra. Ele é mais simples que isso. Ó, artigo antes de pronome possessivo, seja masculino, seja feminino, é facultativo. O artigo é facultativo. E a crase, o que é? É a junção da preposição com o artigo. Né? Agora que eu coloquei o a craseado, eu tenho a preposição e tenho o artigo. Não é que a crase é facultativa, é o artigo que é facultativo. Só que quando o artigo entrar com a preposição a, aí a crase acontece. Beleza? Ou seja, a crase é obrigatória sempre que você optou por colocar o artigo antes do pronome possessivo feminino. Agora, a crase é proibida quando você optou por não colocar o artigo antes do pronome possessivo feminino. Por isso que se simplifica desse jeito às vezes, né? É facultativa a crase antes de pronome possessivo feminino. Só que as pessoas não pensam por quê. Né? Por que é facultativo? Né? Só decora a regra, mas não entende por que, daí na hora de aplicar no meio de uma frase acaba se embaralhando. Então é o seguinte, o artigo é sempre facultativo antes de pronome possessivo. O meu carro é preto ou meu carro é preto. Eu me refiro a meu carro ou eu me refiro ao meu carro. Eu gosto de meu carro ou eu gosto do meu carro, beleza? Seja masculino, seja feminino, pronome possessivo sempre é facultativo que se use um artigo antes dele, beleza? Legal? Né? Gramaticalmente sendo correto. Então eu posso falar que minha mãe é linda e eu posso falar a minha mãe é linda. Eu posso falar eu gosto de meus livros, eu gosto dos meus livros. Eu me dedico à minha família sem artigo, eu me dedico à minha família com artigo, certo? Então sempre lá de cima, ó, sem artigo, com artigo, sem artigo, com artigo, sem artigo, com artigo. O que nós aprendemos? Não é que a crase é facultativa antes de pronome possessivo feminino. É o artigo que é facultativo antes de qualquer pronome possessivo. Beleza, galera? É isso. Isso é entender de gramática. E é por isso que nós nos encontramos sempre por aqui. Beleza? Obrigado pela atenção. Né? Foram algumas dicas envolvendo o tema dos pronomes. Haverá mais em breve. Um abraço para todo mundo. Valeu!